Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar sobre os melhores livros que eu li em 2021. Eu não poderia deixar de fazer aí um vídeo especial sobre as melhores ficções que eu li esse ano, e eu já preciso avisar que este vídeo não contém contos e novelas, nem graphic novels e mangás, porque eu farei vídeos individuais dessas outras categorias e falando, lógico, sobre os meus favoritos do ano. Também não darei, assim, muitos detalhes das histórias no vídeo de hoje, porque esses são livros que eu tenho falado o ano inteiro, mas vou deixar aí links tanto na descrição quanto aí alguns cards de outros vídeos em que eu falei com mais detalhes sobre cada um desses livros. Aqui é realmente para fazer aquele especial de fim de ano para poder eleger as melhores leituras de 2021. Quero começar com duas menções honrosas que quase entraram nessa lista, mas por pouco não entraram, que foi, primeiro, Night Shift, Sombras da Noite, do Stephen King, e segundo, a Fundação, último livro da trilogia Fundação de Isaac Asimov. Gente, esses dois livros foram sensacionais, eu adorei ter lido cada um deles, e é o que eu falei, eles quase entraram nessa lista. Um é uma coletânea de terror, tem King pra todo mundo, eu acho que é um dos melhores livros que eu já li do Stephen King. O outro foi uma trilogia que teve seus altos e baixos, é um grande clássico do sci-fi, e eu entendo por quê, mas o que realmente me conquistou foi o último livro, que é a Segunda Fundação. Agora vou contar pra vocês aí o meu top 10, então vamos lá! Em 10º lugar ficou Assassinato na Casa do Pastor, Murder at the Vicarage, da Agatha Christie. Gente, eu acho que eu jamais imaginei que eu fosse colocar numa lista de melhores do ano algum livro com a Miss Marple, que não era uma personagem que eu gostava tanto assim. Ela é muito conhecida nas obras da Agatha por ser uma detetive amadora que vive numa cidadezinha que é St. Mary Mead. Mas, gente, esse livro fez com que eu mudasse de ideia, fez com que eu me apaixonasse por essa personagem. E o mistério aqui, ele é tão bem construído que, apesar de eu achar ele até meio óbvio, a maneira como tudo vai sendo apresentado é, assim, simplesmente sensacional, gente. Sério, um dos melhores livros da Agatha que eu super recomendo pra todo mundo ler. E em 9º lugar ficou O Conde Enfeitiçado, da Julia Quinn. Outro livro que eu jamais esperaria que estaria aqui, porque esse se tornou o meu romance de época favorito de todos. Eu nunca fui muito chegada em romance, é algo que eu comecei a ler com mais afinco agora, e eu tinha gostado de alguns livros da Julia Quinn, mas veio esse livro, passou por cima de todos os outros. Que história, que enredo, que casal! A Francesca Bridgerton, finalmente aí, depois de ter tido grandes tragédias, vai ter uma segunda chance pro amor com o Michael, e gente, eu torci por esse casal do começo ao fim. Eu me emocionei muito, eu amei cada segundo, cada página, sabe? Pra mim foi uma história completa. Teve o seu início, meio e fim, que me causou diversas emoções, e que eu fiquei assim enlouquecida por essa trama e por esses protagonistas. É um livro que trata de alguns temas pesados, mas eu gosto da sutileza e da maneira com que a autora lida com isso. E assim, gente, foi um daqueles livros que você termina acreditando muito no amor, então tinha que estar aqui. E em 8º lugar ficou Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Gente, esse foi um ano em que eu resolvi ler mais livros nacionais, porque eu sinto que é algo que falta pra mim. Eu li bastante na época da faculdade, mas depois eu, infelizmente, acabei deixando de lado. E eu quis ler aí alguns clássicos, fui ler Alto da Compadecida, e, gente, eu não sei se era a época que eu tava mal e que eu tava precisando de algo leve, mas ao mesmo tempo, é toda essa coisa nostálgica que faz você pensar no Brasil, que mistura aí muitos elementos religiosos com diversos regionalismos, e aqui você vai ter dois amigos que o tempo inteiro eles estão tentando levar vantagem em tudo que eles fazem, e isso muitas vezes dá certo e muitas vezes não dá. Essa é uma peça que me divertiu muito. Eu ri do começo ao fim, eu amei cada segundo, eu me encantei com esses personagens, eu me senti parte dessa trama. Foi a minha primeira experiência com alguma coisa do Ariano Suassuna, e eu já fiquei enlouquecida pra dar um jeito de ler mais coisas dele, porque, gente,
foi uma leitura sensacional, foi incrível, foi divertida, foi leve, foi gostosa, foi surreal. E é sério, se você quer ler um livro nacional incrível, não deixe de ler Auto da Compadecida. E em sétimo lugar, temos Agatha Christie de novo com O Natal de Poirot. Gente, O Natal de Poirot foi o melhor livro da Agatha que eu li esse ano no projeto Lendo Christie, porque eu acho que ele mistura duas coisas que eu amo. Primeiro, a participação e o protagonismo do grande detetive belga Hercule Poirot, que é um dos meus personagens favoritos da vida, e essa história se passa na época de Natal, em que ele precisa investigar um crime que acontece num casarão e que basicamente todo mundo ali é suspeito. Que história! A hora que você descobre quem é o assassino... Gente, sério, o que a Agatha faz aqui, ela já fez em outros livros, mas de verdade, me surpreendeu muito. Eu amei essa história, eu amei esses personagens, que mesmo sendo quase genéricos, você entende ali a motivação de cada um, você entende os dramas que cada um passa, e lógico, Poirot sempre sensacional, chegando pra desvendar mais um crime. Foi uma leitura espetacular, eu devorei esse livro, eu não conseguia parar de ler, porque é muito intrigante, lógico, mas também ele é muito leve, ele é muito gostoso, mesmo sendo sobre um assassinato. Então, não tinha como deixar este livro, O Natal de Poirot, fora dessa lista. Em sexto lugar ficou A Musa dos Pesadelos, da Laini Taylor. A Musa dos Pesadelos é, na realidade, aí uma continuação de Um Estranho Sonhador, que foi um livro que eu li no ano passado e eu gostei muito, entrou na lista de melhores do ano, e eu simplesmente esperava que no final dessa duologia ela fosse simplesmente ali dar um arremate, terminar a história, contar aí o que ia acontecer com cada personagem e acabou. E não, ela consegue incluir novos elementos e deixar os antigos ainda mais poderosos. É uma fantasia maravilhosa que demanda muita imaginação do leitor, com personagens que quando você menos esperar, você vai ver que você tá se apegando demais a eles, e com questionamentos extremamente interessantes a respeito da sociedade, a respeito de ser humano, a respeito da vida, da morte, do amor. Sério, pra quem leu já o primeiro livro e não sabe se deve continuar, com certeza eu recomendo. Eu acho que foi, assim, um final épico. E também, pra quem ainda não leu, por favor, gente, leiam essa duologia da Laini Taylor, porque eu amo a maneira poética e belíssima com que ela constrói essas narrativas. E em quinto lugar ficou um livro que eu li lá no comecinho do ano, que foi A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. A Sombra do Vento foi um livro que eu sempre ouvi muitas pessoas falando bem. E aí, quando eu peguei pra ler, eu já tinha aí uma certa expectativa e ainda assim ele conseguiu superar tudo isso. Porque o que eu mais gostei não é tanto a história que a gente vai acompanhar aqui, do Daniel crescendo e tendo aí uma investigação a fazer sobre um autor que ele gosta, e ao mesmo tempo descobrir o amor, fazer amizades, lutar contra coisas do sistema. Não, eu acho que o que eu mais gostei aqui foi realmente a narrativa do Zafón. Eu acho que ele tinha um dom muito único de contar histórias, porque a maneira com que ele apresentava os personagens, o enredo, as reviravoltas surpreendem a gente. E surpreendem exatamente por ser assim tão incrível a linguagem que ele vai utilizar, a forma poética com que ele vai construir essa história. Esse foi o primeiro contato que eu tive com histórias do Zafón. Com certeza agora já quero ler os próximos livros do Cemitério dos Livros Esquecidos, então saibam que vem aí muitos livros de Carlos Ruiz Zafón. E em quarto lugar ficou Daqui pra Baixo, do Jason Reynolds. Daqui pra Baixo é um livro muito diferente, porque ele se passa todo em um trajeto de 8 minutos feito em um elevador, em que um garoto vai ter que vingar a morte do seu irmão e matar uma outra pessoa. E esse é um livro que ele vai falar muito sobre o ciclo da violência, vai falar sobre racismo, vai falar sobre brutalidade policial. Ele toca em muitos pontos importantíssimos que precisam ser discutidos, e a maneira com que o autor faz isso é algo magnífico, porque ele vai te trazer 1 milhão de reflexões num livro super curto, escrito de uma forma que é quase um poema, e que o final dele é uma das coisas
mais fantásticas que eu já li, porque ele te impacta de uma maneira que eu acho que nunca tinha acontecido comigo antes. Esse é um livro extremamente necessário, que eu adorei, que por mais doloroso que tenha sido essa leitura, também foi uma leitura extremamente importante. Então, lógico, tinha que estar aqui nos meus melhores do ano. Chegamos ao top 3 com nada mais, nada menos que Vilão Davi Schwab. Olha, se você já me acompanha, você deve saber que esse livro me encantou de uma maneira que eu não estava preparada. Foi a primeira vez que eu li algo da Davi Schwab, e quando ela de repente apresenta aí duas narrativas, dois personagens que são vilões e heróis ao mesmo tempo, cada um à sua maneira, cada um no seu ponto de vista, e que cabe ao leitor decidir do lado de quem ele tá, eu juro que eu não esperava por isso. E ao mesmo tempo, ela tem uma escrita viciante que você não consegue parar de ler. Ela mistura muito do fantástico com algo mais cru, sobre a crueldade humana, sobre as partes mais podres do ser humano. Esse foi um livro que me despertou muitas emoções. Eu torci muito por um personagem, e que aí eu me pegava pensando se eu deveria fazer isso. Eu acabei me apegando a personagens secundários. As reviravoltas e os cliffhangers aqui são maravilhosos. Eu tive momentos em que eu fiquei extremamente irritada com o personagem e que eu percebi que era isso, exatamente isso que a autora queria. E sério, o dom da Davi Schwab de escrever e de criar mundos e de construir personagens é algo indescritível. E em segundo lugar ficou É Assim que se Perde a Guerra do Tempo. É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, de Amal El-Mohtar e Max Gladstone, foi uma leitura transformadora, porque ela é muito confusa. Você entra nessa história achando que vai ser uma história de sci-fi sobre duas agentes de facções diferentes que querem controlar o tempo e que estão aí meio que lutando uma contra a outra. E aí, gente, conforme essa leitura avança e elas vão se correspondendo, você vai se apaixonando por cada uma delas. E aí você se vê completamente imerso nesse romance sáfico tão bonito. Parece que tudo aqui que é escrito é uma grande poesia do começo ao fim. Você consegue sentir tudo que esses personagens estão sentindo. Você sente as dúvidas, os medos, esse encontro de almas que vai acontecer. Foi um dos livros que eu mais chorei na minha vida, porque é o que eu falei, a leitura dele, a maneira como ele é escrito, ele é uma coisa extremamente romântica. Muitas pessoas podem achar que é muito piegas, que é muito clichê. Não, gente, eu amei essa história. Eu amei a Red e a Blue. Esse foi um livro que mexeu muito comigo e que me fez perceber que esse é o tipo de história que eu tanto amo. E em primeiríssimo lugar, gente, não tem pra ninguém, O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Esse livro é tão difícil falar sobre ele porque ele tem uma narrativa muito única, em que tudo aqui são trechos de fábulas misturados com acontecimentos da realidade, em que a gente vai acompanhar esse protagonista, que é o Zachary, encontrando um livro, percebendo que ele faz parte daquele livro, e aí se metendo aí em grandes confusões e problemas por conta disso, até chegar num lugar subterrâneo, labiríntico, conhecido como o Mar Sem Estrelas. Esse é um livro que ele vai demandar muito do leitor, porque ele é um grande enigma. São poucas as questões aqui que serão respondidas. Cabe ao leitor interpretar e entender o que a autora está querendo passar. E esse se tornou o melhor livro que eu já li em toda a minha vida. Eu tinha grandes expectativas quando eu comecei a ler, lógico, mas eu jamais achei que seria o meu livro da vida. E foi, parece que foi escrito pra mim. Eu amo cada página, cada palavra, cada enigma, cada personagem, cada pista que é colocada aqui. Cada menção ao mundo fantástico, aos livros, ao amor pela literatura. A maneira como símbolos assim, simples, acabaram sendo ressignificados pra mim por conta dessa história. Porque hoje em dia tudo que eu leio, tudo que eu vejo, tudo que eu penso, sempre acaba me levando pro Mar Sem Estrelas, que é onde as histórias estão. Esse é um livro mágico, encantador, que mexeu tanto comigo a ponto de eu sentir que eu para sempre estarei aí presa no Mar Sem Estrelas, e essa história sempre, sempre, sempre fará parte de mim, porque eu nunca li algo assim em toda a minha vida. Erin Morgenstern, muito obrigada por ter escrito esse livro, por nos ter dado esse presente
presente que é O Mar Sem Estrelas e por ter dividido com a gente essa história tão especial. Então, melhor leitura de 2021 e da minha vida, O Mar Sem Estrelas. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Quero desejar para vocês um ótimo 2022, que o ano comece bem, que seja um ano maravilhoso para todo mundo, porque a gente merece, e que traga aí muitas leituras incríveis. Se você quiser continuar conversando comigo sobre literatura ou qualquer outra coisa, por favor, não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. Curta esse vídeo, porque isso ajuda com que o vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você realizou no ano de 2021. Por favor, se inscreva no canal Livro em Livros e já ative as notificações, porque você já sabe que toda semana tem vídeos novos por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.